Fala, galerinha da nossa mentoria de agente de segurança prisional 2019. Hoje nós estaremos ministrando uma super aula de direito processual penal sobre um assunto pautado no seu edital, relacionado às disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Bom, no primeiro momento é necessário que vocês baixem o material que está disposto no link desse vídeo, baixe o material desta aula para que vocês possam, portanto, acompanhar a aula com material de apoio. E é de fundamental importância esse material para a consolidação do nosso conhecimento acerca desse assunto tão importante, que são as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Bom, no segundo momento, é necessário destacar o que vem a ser o processo penal, para assim a gente entrar nos princípios constitucionais, nos preceitos, nas disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal. Reiterando mais uma vez que esta aula é dedicada ao concurso de agente de segurança prisional aqui do nosso estado de Goiás, sobretudo no último tópico do seu edital. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Processo penal. Bom, o processo penal é o instrumento pelo qual o Estado se utiliza para exercer o que nós chamamos de ius puniendi, que é o poder dever do Estado de punir. Quando alguém fere o direito material, isto é, ele comete uma conduta criminosa, fere, por exemplo, o direito penal, uma norma penal extravagante, o Estado vai exercer o ius puniendi, que é o poder dever do Estado de punir. Mas o Estado não pode fazer isso de maneira arbitrária, ele tem que respeitar princípios, tudo bem? Ele tem que respeitar as normas, ele tem que respeitar o devido processo legal. O devido processo legal é o conjunto de regras que norteia o direito processual penal, tudo bem? Ou seja, todo aquele que comete um fato criminoso, ele tem direito, é isso mesmo, ele tem um direito. E que direito é esse, professor? É um direito a um julgamento justo e imparcial, que é o devido processo legal. Tudo bem? Então veja, imagine que aí alguém comete um crime de roubo. Essa pessoa já tem um direito a ter um julgamento que vai ser justo e vai ser um julgamento imparcial, por meio do devido processo legal, que é estabelecido pelo processo penal. Tudo bem? Então veja aí, ó, o tópico da nossa aula, já pega o seu material e já veja o início, né? Olha aí, ó, disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Tudo bem? Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Opa, passou aqui, olha aí, ó. Nós vamos falar o seguinte: os princípios constitucionais do processo penal e limite do poder punitivo do Estado. Veja que o nosso tema é isso. Ou seja, nós vamos trabalhar os princípios do processo penal e, além disso, o limite do poder punitivo do Estado. Nós sabemos que o ius puniendi, conforme eu já falei, é exercido pelo Estado. Ou seja, o Estado é quem pode punir, mas ele tem limites. Ele não pode fazer isso de maneira aleatória. Há limites que o Estado deve sim observar. Beleza, galera? Nesse momento, é necessário a gente destacar aí, né, o ius puniendi de um lado, que é o de poder dever do Estado de punir. Então o Estado está exercendo o poder de punir. E de um outro lado, o agente que está sendo acusado de uma conduta delitiva, ele quer exercer outro direito dele, que é o direito à liberdade. Veja, o Estado querendo te punir de um lado e o acusado querendo exercer o direito de liberdade de outro lado. E isso forma-se uma lide, um conflito processual. Ius puniendi, poder de punir, versus ius libertate, versus direito da liberdade. Tudo bem? E tudo isso vai ser resolvido por meio de um instrumento. Que instrumento é esse, professor? É o direito processual penal. Afinal de contas, o processo penal goza da característica da instrumentalidade. Isto é, o processo penal é o instrumento pelo qual o Estado se utiliza para exercer o chamado ius puniendi, a fim de julgar aquele acusado de maneira justa e imparcial. Tudo bem, galera? Então, ius puniendi versus ius libertatis. E tudo isso vai ser solucionado por meio do devido processo legal. Bacana, bacana, bacana. Então tá aí, princípios. Os princípios, galera, são a base, são os princípios que vão limitar o poder de punir do Estado. Por exemplo,
O Estado, para conseguir uma prova, ele não pode se utilizar de meios ilegais. O Estado não pode, por exemplo, praticar tortura como meio de obtenção de prova. Isso o Estado não pode fazer, porque há princípios que vedam a prática de tortura. Tudo bem? Então, princípios são bases que vão limitar o poder de punir do Estado. São princípios basilares. Tudo bem? Nós vamos trabalhar de forma pormenorizada os principais princípios do processo penal. O tema de hoje, a nossa ideia não é esgotar o tema princípios. Afinal de contas, é um tema muito grande. É o tema que vai ser abordado em todo o processo penal. Mas eu vou passar para vocês os mais importantes dentro do nosso concurso de agente de segurança prisional. Legal, galera? Então, olha aí. Primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês é o princípio da legalidade. Olha aí, ó. Princípio da legalidade. Bom, o princípio da legalidade ele vai ser trabalhado em 3 momentos distintos. Tudo bem? Olha só. Olha o que diz a Declaração dos Direitos do Homem. Ninguém pode ser acusado, ninguém pode ser preso, ninguém pode ser detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescrita. Então, para que alguém seja acusado de uma conduta criminosa, para que alguém seja preso por aquela conduta, para que alguém seja detido por aquela conduta em si deve estar prescrita em lei. Veja que eu já limitei o poder do Estado. Então, o Estado só pode acusar alguém, só pode prender ou deter alguém se houver uma lei assim o permitindo. Então, obrigatoriamente, o Estado, para exercer esse juízo puniente, precisa de quê? De uma lei. Tudo bem, galera? Esse é, no primeiro momento, o princípio da legalidade. Na sua primeira esteira, nós vamos falar das demais. Tudo bem? Mas é importante destacar que o Estado só pode exercer o juiz puniente, nesse caso aqui, acusar alguém, prender alguém ou deter alguém, se for por meio de uma lei. O Estado obrigatoriamente precisa de uma lei a fim de exercer todas essas características. Tudo bem, galera? Vamos avançar? Vamos avançar. E olha o que dispõe o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. O princípio da legalidade agora em sentido amplo. Coloca isso no seu material. Princípio da legalidade em sentido amplo, estabelecendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade em sentido amplo, estabelecendo que o Estado só pode impor uma obrigação a alguém se for por meio de uma lei, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Princípio da legalidade em sentido amplo é mais uma característica do princípio da legalidade. Tudo bem que na sua prova de agente de segurança prisional foi cobrada por meio do seu edital e pode vir cobrando isso na sua prova, sim. Tudo bem, galera? E por fim, o princípio da legalidade no sentido penal. Olha aí o que dispõe o artigo 5º, inciso 39 e o artigo 1º do Código Penal. Diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia culminação legal. Bom, está expresso no artigo 5º, inciso 39, da mesma forma no artigo 1º do Código Penal, e quem tem também conhecimento, está expresso no direito penal militar, também no seu artigo 1º, o mesmo teor, a mesma redação, estabelecendo que ninguém, ou melhor, que não há crime sem lei anterior que o defina. Então deve ter uma lei anterior definindo aquela conduta como sendo criminosa. E também a sua respectiva pena. Isso é o direito material. O direito material é o direito incriminador, que traz condutas incriminatórias e as suas respectivas penas. É o encaixe. É a chamada tipicidade material. Tudo bem? Portanto, o princípio da legalidade em sentido penal, coloca isso no seu material. Mais uma vez, não há crime sem uma lei anterior que o defina, nem uma pena sem uma prévia culminação legal. Princípio da legalidade em sentido penal. Beleza, galera? Artigo 5º, inciso 39, artigo 1º do Código Penal e pode complementar também artigo 1º do Código Penal Militar. É o mesmo teor, trabalhando, portanto, o princípio da legalidade em sentido penal. Bacana, galera? Tranquilo e calma até agora. Vamos avançar. Nossa matéria, nós vamos trabalhar agora o princípio da igualdade, estabelecido logo no artigo 5º, inciso 1º, né?
estabelecendo que todos são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Bom, galera, esse é um preceito constitucional estabelecendo que todos são iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, classe social, tudo bem? Então, um exemplo. De acordo com o artigo 5º, inciso 1, o mesmo direito que tem o rico deve ter o pobre. O mesmo direito que tem o branco deve ter o negro. O mesmo direito que tem o índio, tem o branco, tem qualquer pessoa. Todos são iguais perante a lei. Tudo bem, galera? Isso é o que dispõe o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. É bem verdade que na prática isso é um pouco diferenciado, mas é o que dispõe a Constituição Federal e é isso que você vai escrever, você vai anotar no seu material e, por fim, responder na sua prova. Beleza, galera? O princípio da igualdade. Vamos avançar, então, para o próximo. Princípio da humanidade. Olha aí. O princípio da humanidade é um dos princípios que veda a prática de tortura. Porque, veja, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, humilhante. Tudo bem? Ninguém vai ser submetido a uma tortura, nem a um tratamento que vai ser desumano ou degradante. Esse princípio da humanidade veda que o Estado exerça a tortura como meio de prova. Então o Estado pode punir? O Estado deve punir quem comete um fato criminoso. Tudo bem. Mas ele tem limites para isso. E esses limites são pautados por meio de princípios. E esse princípio da humanidade é um dos princípios que veda a prática de tortura por meio do Estado. Não pode um policial militar, um policial civil, um policial rodoviário federal, um policial federal praticar tortura para obtenção, por exemplo, de uma confissão. Tudo bem? Porque, afinal de contas, o princípio da humanidade veda a prática de tortura. Bacana, galera, vamos avançar aí no nosso próximo princípio. Aliás, complementando, né? O princípio da humanidade. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, vejam. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso 49, que é vedada a prática de violência contra os presos, por exemplo. É vedada a prática de violência física ou moral contra os presos. Portanto, deve ser assegurado o respeito à integridade física e moral dos presos, pelo princípio da humanidade. Então, veja que contra o preso eu não posso praticar tortura, eu não posso praticar tratamento desumano, degradante, eu não posso praticar nenhuma espécie de desrespeito à integridade física e nem à moral do preso. Tudo bem, galera? Isso é o que veda, portanto, o princípio da humanidade, princípio constitucional aplicável ao processo penal. Mais uma vez, foi cobrado no seu edital de agente de segurança prisional de 2019. Vamos avançar. Princípio do devido processo legal. Vamos lá. Senhores, o devido processo legal é um direito. É um direito que todos têm. De quê, professor? Ora, de ser julgado após a prática de um crime. Veja, que não há uma pena automática. Aquele que comete um fato criminoso não pode ser automaticamente punido. Negativo. Ele vai ser submetido a um julgamento. Mas não é qualquer julgamento. É um julgamento justo e imparcial. Tudo bem? O juiz não pode nem ajudar e nem prejudicar, nem a acusação e nem a defesa. O juiz deve ser imparcial. O julgamento deve ser justo. Isso em decorrência do devido processo legal. Afinal de contas, olha aí. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. E o que é o devido processo legal? É um julgamento justo e imparcial. Que aquele que comete um fato criminoso tem o direito. Ele tem um direito a um julgamento justo e imparcial. O que não há é uma pena automática. Imagina vocês. Um criminoso que assassina o fulano de tal, automaticamente é condenado a 15 anos de reclusão. Simplesmente por ter matado alguém. Não pode isso acontecer. Ele tem direito a um julgamento justo e imparcial, com todos os meios de defesa. Tudo bem, galera? Direito a um advogado, direito à autodefesa, ele pode se defender. É bem verdade que ele tem direito ao silêncio também, né? Por meio, no interrogatório, em sede de interrogatório, o interrogado deve ser avisado do seu direito, do direito de ficar em silêncio.
Então, a autodefesa ela é dispensável por o direito ao silêncio. Agora, a defesa técnica, aquela pessoa com capacidade postulatória, ela é obrigatória em sede processual. Tudo bem, galera? Então, mais uma vez, o devido processo legal é um julgamento justo e imparcial. Afinal de contas, ninguém será privado de sua liberdade e nem de seus bens sem um devido processo legal, que é um julgamento justo e imparcial. Pode assinalar isso no seu material e vamos avançar para a próxima. Princípio do estado de inocência ou presunção de inocência. Senhores, eu falei para vocês que não existe uma pena automática. Pois bem, quando alguém comete um fato criminoso, ele tem um direito, ou seja, de ser julgado. E o julgamento dele vai ser um julgamento que vai ser justo e imparcial. Pois bem, professor, ótimo. Mas ele ingressa nesse processo em uma situação, em um status, o status de inocente, até que haja uma sentença condenatória com trânsito em julgado, isto é, que não caiba mais recurso. Após essa sentença condenatória com trânsito em julgado, aí ele sai do status de inocente e passa a ser culpado. Tudo bem? Afinal de contas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o que é o trânsito em julgado, professor? É quando não cabe mais recursos. Quando não cabe mais recursos. Tudo bem, galera? Esse é o princípio do estado de inocência, da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Legal, galera? Então veja que como não há pena automática, ele precisa passar por um julgamento. Ótimo. O julgamento justo e imparcial. E ele ingressa nesse julgamento no status de inocente, até que haja uma sentença condenatória que não cabe mais recurso, que é o trânsito em julgado, e aí sim ele pode ser considerado culpado, aí só resta a execução da pena. E é interessante destacar que quando é proferido o acórdão condenatório, a execução da pena, ela vai ser exercida por meio da lei de execução penal, e aí é onde você entra, e aí é onde você, futuro agente de segurança prisional, ingressa. Porque a LEP, a Lei de Execução Penal, é a lei que vai dar vários direitos àquele condenado, àquele preso provisório ou preso condenado. E quem vai trabalhar com eles? Os futuros agentes de segurança prisionais. Tudo bem, galera? Agente de segurança prisional. E, pois bem, vamos avançar. Princípio do juiz natural. Olha aí, estabelece que ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aí você circula o seu material aí, ó, autoridade competente. Professor, quem é a autoridade competente para exercer o julgamento? O juiz. Tudo bem? Circula a autoridade competente e coloca aí, ó, juiz. A autoridade competente para exercer um julgamento, essa autoridade é o juiz. Por exemplo, não pode um delegado de polícia te condenar. Afinal de contas, o delegado não é a autoridade competente. A autoridade competente é o juiz. Tudo bem? Então não pode, igual meu exemplo, um delegado de polícia te condenar, porque ele não tem o quê? Competência. Lembrando, o delegado goza de atribuição. Então o delegado recebe atribuições, sobretudo no artigo 6º do Código de Processo Penal. Você pode observar que o delegado recebe várias atribuições lá do artigo 6º. O juiz, ele recebe competência jurisdicional. Qual é a diferença? A competência jurisdicional é a competência de julgamento. Só o juiz que vai poder julgar. O delegado não. Ele recebe atribuições. O delegado, por exemplo, ele cumpre as requisições ministeriais. O Ministério Público requisita ao delegado, por exemplo, que ele realize diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Pois bem, aí sim, o delegado vai receber atribuições. O delegado vai cumprir ordem de busca e apreensão realizado por autoridade competente, que é o juiz. O juiz determina a ordem, o delegado cumpre, recebe essa atribuição. Mas a autoridade competente nesta seara, a autoridade jurisdicional, é somente o juiz. Tudo bem, galera? É somente o juiz. Pois bem, então, galera, nesse aspecto aqui, a gente encerra os princípios. O tema princípios aqui, mas eu vou continuar com vocês os preceitos constitucionais. Eu digo o seguinte, eu encerro a nomenclatura em cima. Separei os 6 ali muito importantes, mas agora eu vou trabalhar com vocês a própria Constituição Federal. Eu vou comentar com vocês os dispositivos mais importantes para o seu concurso de agente de segurança prisional. Além disso, eu circulei
eu circulei, ou melhor, eu destaquei no artigo aquele ponto mais importante que o examinador pode trocar no momento da prova e pode te confundir. Mas aqui não, né? Na nossa mentoria Caveiras Negras você vai acertar todas as questões relacionadas ao processo penal e às demais matérias do direito. Tudo bem, galera? Vamos avançar agora. Tópico 2, preceitos constitucionais. Vamos lá, olha só. Primeiro, nós vamos trabalhar aí o artigo 5º, inciso 48 da Constituição Federal, estabelecendo o seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, diferentes, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Aqui é importante, fica muito simples de entender quando você separa o preso masculino da presa feminina. Tudo bem? Então, o preso masculino vai ficar, logicamente, separado daquela presidiária. Tudo bem, galera? Então, eles vão ficar separados em estabelecimentos distintos, diferentes. Eu vejo na sua prova aqui, ó, trocar essa palavra aqui, distintos, pela palavra iguais. Tudo bem? Estabelecimentos iguais. E está errado. São estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito. A idade, por exemplo, aquele imputável não pode ficar junto com o menor. Aquele maior de 18 anos não pode ficar junto com o menor. Eles vão ficar em celas separadas, em estabelecimentos separados. Tudo bem, galera? Em estabelecimentos distintos, separados. Beleza? Tranquilo? Próximo. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ótimo, professor. O que o senhor vê aí que o examinador pode tentar me enganar no dia da minha prova? Veja, a Constituição Federal dá um direito à presidiária. Que direito é esse? Que ela possa permanecer com os seus filhos, mas veja, durante o período de amamentação. Pois bem, na sua prova o examinador pode circular aí esse destaque de vermelho. Ele pode tirar esse destaque de vermelho e estipular um prazo. Por exemplo, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o prazo de 3 anos, durante o prazo de 1 ano, durante o prazo de 3 meses. Está errado. É durante o período de amamentação. É isso que dispõe o artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal. E ponto. O período que elas podem permanecer com seus filhos é durante o período de amamentação. Se colocar algum prazo aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, está errado. Está errado. Tudo bem? É durante o período de amamentação. Tome muito cuidado com isso. Vamos à próxima. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Eu falei isso para vocês logo no início, né? Eu falei para vocês que o Estado tem sim limitações em relação ao juiz puniente. O Estado não pode simplesmente punir da maneira que ele quiser. Negativo. Ele recebe sim limitações. E uma dessas limitações é o princípio da humanidade. Volta no seu material. O princípio da humanidade veda a prática de tortura, tratamento desumanos, degradantes. Afinal de contas, são assegurados aos presos o respeito à integridade física e moral. Portanto, senhores, o Estado não pode se utilizar de tortura como meio de prova. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, e elas devem ser o quê? Desentranhadas do processo penal. No julgamento que vai ser justo e vai ser o que mais? Imparcial. Naquele julgamento justo e imparcial é inadmissível prova ilícita. Afinal de contas, o julgamento vai ser o quê? Justo e imparcial. Legal, galera, vamos avançar. Próximo, olha aí. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas, olha aí, imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Aqui eu vejo uma margem para o examinador tentar te enganar. Veja, a comunicação ela é imediata. O que acontece? Quando alguém é preso, imagina, a polícia militar prendeu alguém na rua. A polícia militar realizou a chamada captura. Então, beleza. A polícia militar prendeu alguém na rua, ela realizou a chamada captura. A partir desse momento, a polícia militar vai se dirigir até o departamento policial competente.
Então, após a captura, a Polícia Militar dirige-se até o departamento policial competente. Para quê, professor? Para ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, veja, Polícia Militar prendeu? Ótimo. Leva para a delegacia. O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante e esse auto de prisão em flagrante vai ser encaminhado para o juiz no prazo de 24 horas. Ah, tá. Então, veja. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante ele vai ser encaminhado para o juiz no prazo de 24 horas. O encaminhamento do auto de prisão em flagrante, mas a comunicação do preso ela é imediata. Tudo bem? Então a comunicação da prisão ela é imediata. Coloca isso no seu material. A comunicação é imediata. O encaminhamento do APF é em 24 horas. O encaminhamento do auto de prisão em flagrante é o quê? Em 24 horas. E hoje nós temos também o Instituto da Audiência de Custódia. Além do auto de prisão em flagrante, o preso deve ser apresentado ao juiz competente no prazo de 24 horas também. Então veja, tanto o auto de prisão em flagrante quanto o preso devem ser apresentados ao juiz no prazo de 24 horas. Mas ainda assim, a comunicação da prisão ela é imediata, não há prazo. Ela é imediata. Toma cuidado com isso, que o examinador pode tentar aí te enganar, colocar aí nessa palavra, no lugar, né, de imediatamente, colocar aí 24 horas e tá errado. Beleza, galera? Vamos avançar. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família do preso, ou melhor, sendo-lhe assegurada a assistência da família de advogado. Pois bem, no momento da prisão ele deve ser informado sim do seu direito, o direito de ficar calado, beleza, galera? Então ele vai ser informado aí do seu direito de ficar calado. Princípio do nemo tenedo se detergere. Pois bem, naquele momento da prisão do preso, ele já recebe vários direitos, né? Essa é a realidade aqui. Ele já recebe vários direitos. E ele tem direito a ficar calado, ou seja, a não auto-incriminação. Coloque isso no seu material. A não auto-incriminação. Afinal de contas, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Princípio da não auto-incriminação. Pois bem, vamos avançar. Outro direito preso, olha aí, ó. O preso tem direito a quê, professor? A identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, aquele preso, ele tem direito, né? Ele tem direito a saber quem foi o responsável pela sua prisão e, além disso, quem fez o seu interrogatório policial. Lembra que eu falei para vocês que no interrogatório policial, ele tem direito ao silêncio? O preso, ele vai ser interrogado sobre aqueles fatos. Mas antes do interrogatório, o delegado deve avisar para ele, olha, você tem direito de ficar em silêncio. Porque é um direito do preso, é o direito de permanecer em silêncio. Tudo bem? E além disso, ele tem outro direito. Que direito, professor? De saber quem foram os responsáveis pela sua prisão e quem foi o responsável pelo seu interrogatório policial. É mais o direito do preso. Beleza, galerinha? Vamos para a próxima. A prisão ilegal será imediatamente, olha aí, relaxada pela autoridade judiciária. Veja, senhores, a prisão ilegal, ela é relaxada. A prisão ilegal, ela é relaxada. Vou dar um exemplo. Eu falei para vocês que quando alguém é preso, quando há a captura, ele deve ser encaminhado à delegacia de polícia. Bem, é verdade. Para o delegado lavrar o que nós chamamos de auto de prisão em flagrante. Pois bem, esse APF vai para o juiz, junto com o preso, não é verdade? Em 24 horas. Audiência de custódia. Lá na audiência de custódia, se o juiz verificar que é admissível, que há os pressupostos, ele pode revogar, olha aí, olha a palavra, ó, ele pode revogar a prisão legal, ele revoga a prisão que é legal e como contra cautela, ele decreta uma medida alternativa diversa da prisão. Por exemplo, monitoração eletrônica. Então o juiz, vulgarmente conhecida, né, como tornozeleira eletrônica. O juiz recebe o auto de prisão em flagrante, recebe o preso, verifica que a prisão, ó, é legal. Só que ele revoga aquela prisão e, em contrapartida,
ele decreta a medida alternativa, que é a monitoração eletrônica. Mas veja que ele não relaxou a prisão, ele revogou. A prisão legal, ela é revogada. Agora, a prisão que é ilegal, ela é relaxada pelo juiz. Tudo bem, galera? Mais uma vez. A prisão ilegal, ela deve ser o quê? Relaxada. A prisão legal pode ser revogada pela autoridade judiciária. O juiz pode revogar a prisão legal e submeter aquele preso a uma medida cautelar diversa da prisão, estabelecido no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vamos avançar. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui é mais um direito do preso, né? Então, quando aquela infração admite fiança, ele tem direito de prestar aquela fiança. Então, ninguém vai ser levado àquela prisão ou nela mantido quando a própria lei admite aquela liberdade provisória, com ou sem fiança. Tudo bem? Hoje avançou, né? É com ou sem medida cautelar diversa da prisão. O artigo 319 e 320 do CPP permite ao magistrado, permite ao juiz que tome outras atitudes, senão a prisão. Ele pode submeter a monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se ao distrito da culpa, proibição de aproximar com determinada pessoa, tudo bem? Proibição de acesso a determinados locais, frequentar determinados locais, e por aí vai. E de aí por diante. Esses artigos trouxeram ao magistrado um poder muito grande, né, de decidir naquele momento ali. Não mais somente a prisão ou a fiança. Agora ele tem uma série de medidas. Tudo bem? O fato é que, se a lei admite a fiança, ninguém pode ser levado à prisão ou nem ser mantido nela. Se a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Tudo bem? Próxima. Professor, o senhor falou para mim o seguinte, que durante o processo criminal, a defesa técnica, ela é obrigatória, é verdade. Então veja, quando alguém comete um fato criminoso, ele tem direito a um julgamento. O julgamento que vai ser o quê? Já falei para vocês, justo e imparcial. Pois bem, durante esse julgamento, o acusado ele tem direito a um advogado, ou seja, aqui do lado dele, uma pessoa com capacidade postulatória. Ocorre que em alguns casos, o acusado não tem dinheiro para pagar aquele advogado. E aí, veja, ó, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, mesmo que ele não tenha dinheiro para pagar um advogado, ele vai ser assistido, sim, por um defensor público, com o intermédio do Estado. Afinal de contas, o Estado prestará uma assistência jurídica de maneira integral e de maneira gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Afinal de contas, a defesa técnica em sede processual, ela é o quê? Obrigatória. A defesa técnica em sede processual, ela é o quê? Obrigatória. Galerinha, beleza? Vamos avançar, vamos para a próxima. Olha aí, ó, imagina que alguém, né, seja condenado por um erro judiciário ou ficar um tempo maior em relação à sentença. Olha o que dispõe aí o preceito constitucional. Artigo 5º, né, inciso 75, o Estado indenizará ou condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, o Estado, se houver um erro do juiz, um erro judiciário em relação à condenação, o Estado tem que indenizar. É a chamada responsabilidade civil do Estado, teoria do risco administrativo. Beleza, galera? Isso vocês aprendem lá em direito administrativo. Pois bem, o fato é que, se houver um erro judiciário, o Estado ele deve sim indenizar aquele condenado. Assim como que o preso, né, que ficar além do tempo fixado na sentença. Porque quando o juiz profere uma sentença condenatória, já vai proferir aquela pena, né? Aquela pena correspondente à prática criminosa. Depois, lógico, da dosimetria da pena. E se o preso ele ficar um tempo maior do que o fixado na sentença, ele tem direito, mais um direito. Ele tem direito a uma indenização que será prestada pelo Estado. Beleza, galerinha? Beleza, vamos avançar então. Professor, o senhor falou lá no início da nossa aula
que todos têm direito à liberdade. Isso. Ius libertatis. Todos têm direito à liberdade. E se essa liberdade for ameaçada, aí você vai ter direito a um remédio constitucional chamado habeas corpus. Habeas corpus preventivo, caso você ainda não esteja com a sua liberdade restrita, ou habeas corpus repressivo, caso você já esteja com a sua liberdade restrita, você já esteja preso. Tudo bem? Olha aí, ó. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Acrescenta no seu material. Pode ser, então, habeas corpus preventivo, antes da prisão, ou repressivo, pós a prisão. Beleza, galera? O fato é que o remédio constitucional para garantir o direito à liberdade é o chamado habeas corpus. Se for antes da sua prisão, você recebe o chamado salvo-conduto. Tudo bem? É o salvo-conduto que você recebe. É o direito de você ir, vir, ficar, permanecer e por aí vai. É o direito à sua liberdade. É o juiz libertate. Esse é o remédio constitucional assim estabelecido. Tudo bem, galerinha? Vamos avançar então para o próximo. Trouxe para vocês aqui agora a cerejinha do bolo, né? Que é o artigo 386 do processo penal. Veja, eu falei para vocês mais uma vez, aquele que comete um fato criminoso, ele tem direito. Ele tem direito o quê, professor? A um julgamento que vai ser justo e imparcial. Pois bem, ele ingressa nesse processo criminal em que status? Alguém lembra disso aí? Ele ingressa no processo criminal em que status? No status de inocente, até que haja uma sentença condenatória com trânsito em julgado, aí sim, aí ele é considerado o quê? Culpado. Ele não pode ser submetido à tortura, tratamento desumano, degradante, ele tem que ter a sua integridade física e moral respeitada, tudo bem? Tá. Mas ele só pode ser condenado com base em provas, até mesmo porque ele ingressa no processo inocente. A acusação recebe a incumbência probatória. Ocorre que em alguns casos a acusação não consegue demonstrar a culpa do acusado. E o que acontece? Veja, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que eu reconheça, olha aí, ó, não existir provas suficientes para condenação. Aqui é aplicado o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, favorece o réu. Tudo bem, galera? Aqui, na dúvida, eu vou favorecer o réu. É o princípio chamado indúbio pro réu. Por quê? Porque o agente ingressa no processo inocente. E ele tem direito a um julgamento justo e imparcial. Se a acusação não consegue demonstrar provas suficientes, o juiz vai absolver o réu. Até mesmo porque o juiz é imparcial. Tudo bem, galera? O juiz ele é imparcial. Caveiras, nós encerramos, portanto, vamos encerrar agora, portanto, a nossa live relacionado aí aos princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, tenham aprendido bastante com a aula. Não deixe de destacar no seu material os pontos mais importantes. Depois dessa aula aqui, galera, pega esse material, revisa de maneira rápida e pronto, vai para a sua prova. Tá tudo na cabeça, beleza, galerinha? Meus amigos aí da nossa mentoria de agentes de segurança prisional 2019. Eu, professor Natanael, assim como o professor Advilson Caldeira, o professor Guilherme, nós desejamos a você uma excelente preparação. Conte conosco para a sua preparação aí árdua. O sofrimento agora ele é passageiro, mas agora vai ser eterno. Um forte abraço para cada um de vocês. Fui!